Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carlos Demétrio, advogado especialista em Direito à Saúde, aqui no escritório Giovana Gonçalves. E hoje nós saímos do escritório, viemos para o estúdio para um assunto sério e uma informação muito preciosa. Estamos no Agosto Laranja, um mês nacional de conscientização da esclerose múltipla. E aqui nessa mesa hoje eu tô com duas mulheres importantes aqui quando se fala de esclerose múltipla na Paraíba. Estou com a doutora Bianca, ela que é neurologista, coordenadora do CREM, o Centro de Referência Esclerose Múltipla aqui na Paraíba, e também com Suzana, presidente da Associação da Paraíba de Esclerose Múltipla. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Carlos. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês e poder dialogar sobre esclerose múltipla e toda essa jornada da doença, da pessoa que tem essa enfermidade. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui ao lado de doutora Bianca, que é quem cuida, dos pacientes com esclerose múltipla aqui na Paraíba. E eu, estando a presidente atual da Associação Paraibana de Esclerose Múltipla, é um mês muito importante para a gente poder esclarecer a população o quanto é importante um diagnóstico precoce. Então, essa oportunidade é única da gente estar aqui dando visibilidade à doença. Incrível, incrível. Doutora Bianca, eu tô aqui como advogado, como apresentador, mas também como pessoa leiga. Então, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos telespectadores o que é a esclerose múltipla, como funciona essa doença, quais os sintomas, enfim, como a senhora puder trazer um resumão sobre a esclerose múltipla, para a gente trazer clareza primeiro sobre como é a doença e a gente trazer as nuances dela depois. A esclerose múltipla ela é uma doença rara, que acomete o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e a medula, que é o que passa dentro da coluna. Ela é inflamatória, autoimune, ou seja, agredida pelo seu próprio sistema de defesa, de característica desmielinizante, ou seja, que destrói a bainha de mielina. A bainha de mielina, ela de uma forma simples para explicar, ela é como se fosse um envoltório, uma capa, que envolve a célula nervosa. E essa mielina, ela é responsável pelo impulso nervoso, ou seja, pelo caminhar das informações, e pela velocidade que essa informação passa no sistema nervoso. Então, se há um dano nessa mielina, ou a gente não tem a passagem dessa informação, ou essa informação vai passar de forma defeituosa, ou seja, uma perna que não movimenta ou uma perna que caminha com dificuldade, puxando a perna, como as pessoas normalmente chamam, que está puxando a perna, quando está com aquela falta de força muscular. Então, essa mais ou menos seria uma definição da esclerose múltipla. Vale a pena ressaltar que ela é mais frequente em mulheres de cor branca, jovens. Então, esclerose múltipla é uma enfermidade que acomete os jovens de predomínio de 20 a 40 anos de idade, mas nós temos muitos pacientes no estado da Paraíba que são crianças e adolescentes, assim como nós temos pessoas acima de 50 a 60 anos que iniciaram nessa faixa etária, apesar de não ser o mais frequente na doença. Nosso paciente mais jovem com esclerose múltipla no estado da Paraíba tem 2 anos e 6 meses de idade. E nós, logicamente que nós não demos esse diagnóstico de forma imediata, rápida, porque precisa ser um diagnóstico, principalmente numa criança, que deve ser acompanhado, monitorado, investigar todas as outras possibilidades diagnósticas que sejam mais frequentes nessa faixa etária infantil, para depois sim fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, nós o acompanhamos desde os 9 meses de idade e fechamos o diagnóstico quando ele completou 2 anos. A outra coisa que é importante, como você perguntou, são os sinais e sintomas da doença. Então, os sinais e sintomas mais frequentes da doença é a perda da força muscular em uma perna, em um braço, nas 2 pernas, nos 2 braços, uma dificuldade no controle da urina, então tendo uma urgência para urinar,
ou tendo uma incontinência, que é quando a gente não controla a urina e precisa usar fralda, precisa usar sonda. Uma incontinência fecal, que é quando a gente não consegue controlar as fezes e perde as fezes sem o controle, né? Um desequilíbrio, uma incoordenação motora ou a neurite óptica, que é um embaçamento visual de um único olho com dor à movimentação ocular. Logicamente que às vezes as pessoas têm esses sintomas, né? Que podem vir em decorrência de várias situações. Correu uma maratona, né? A fadiga excessiva, exagerei lá no crossfit, né? Uma série de outras questões. Outras doenças que a pessoa possa ter. Na esclerose múltipla, para a gente poder considerar que esses sintomas sejam dela, esse sintoma precisa durar no mínimo 24 horas de forma progressiva, ou seja, ele não vai e volta, ele não melhora nessas 24 horas, ele se mantém e progride, né? Não pode estar extremamente fadigado, porque eu acabei de falar, se você faz uma maratona, um crossfit, você sai ali cambaleando, né? Não pode estar diante de um quadro infeccioso, porque dengue, chikungunya, covid, pode dar sintomas neurológicos que são transitórios, que ocorrem durante o quadro infeccioso. Então, precisa estar sem nenhuma infecção, sem nenhum quadro febril, para que a gente possa atribuir esse diagnóstico a uma enfermidade neurológica de fato. E como é uma doença rara, a gente precisa descartar qualquer outra doença que possa desencadear um sintoma como esse. Não encontrando outras causas e tendo características clínicas na história, na ressonância magnética e no líquor, quando é necessário coletar, fecha-se o diagnóstico de esclerose múltipla. Até me avancei, já falei do diagnóstico, né? Eu já ia falar isso. Eu me empolgo, viu? Desculpa, Carlos. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Porque, pelo que a doutora falou, tem que ter um trabalho aí multidisciplinar, né? Para identificar os vários sintomas em várias áreas médicas diferentes. Mas existe algum exame específico que fale, não, é esclerose múltipla mesmo. Porque como é um trabalho multidisciplinar, talvez fique até complicado achar o médico certo, digamos, né? Eu vou para qual médico agora? Mas, enfim, existe esse exame específico que consegue identificar exclusivamente a esclerose múltipla? Veja bem, o resultado de nenhum exame vai dizer assim, conclusão, é esclerose múltipla. Nenhum exame vai dizer isso, tá certo? Agora, na ressonância magnética, que é um exame que é importantíssimo para o diagnóstico, ele vai vir lesões sugestivas de doença desmielinizante. Aí tem outras doenças desmielinizantes. Que pode ser esclerose ou não, né? Ou não. Muitas vezes o colega radiologista, quando ele é neuroradiologista e realmente tem já uma habilidade na leitura da ressonância, na análise da ressonância relacionada à doença desmielinizante, ele além de descrever isso, ele descreve algumas outras características que para nós é como se fosse dito esclerose múltipla. Entendi. Tá certo? Não existe um exame que dê a conclusão... Esclerose múltipla. Entendi. Não. Entendi, compreendi. E você, Suzana? A gente tava nos bastidores, gente, conversando, né? Adiantando a pauta. E ela me falou um caso que confirmou o que a senhora falou, né? Que ela falou que tá aí na exceção. É uma pessoa com a idade mais avançada que recebeu o diagnóstico. Que não seria um padrão, pelo que a doutora falou agora. E como foi pra senhora identificar os sintomas, se conscientizar e ter o diagnóstico? Primeiro, assim, esse mês e essa conscientização é tão importante porque eu fui uma vítima da desinformação. Então, 51 anos eu estava assim no auge, estava passeando, mas durante esse passeio, né, de quase um mês viajando fora do país, muito feliz pelo fato de eu já ser vó, meus filhos todos criados, todos encaminhados na vida, e eu passei essa viagem toda muito mal, com a visão embaçada, muito irritada, com fadiga, uma escada assim de 10 degraus, para mim já era uma maratona correndo. Então assim, eu não estava bem, e eu senti que eu não estava bem.
Então, quando eu voltei dessa viagem e do nada, acordei e não via mais do olho esquerdo, né? Começou só aquela mancha muito escura e eu sou muito positiva, eu digo, não, vamos ver o que é. Marquei um oftalmologista e quando eu cheguei no oftalmologista, assim, digamos assim, o diagnóstico assim, isso é estresse, a senhora tem que procurar um psiquiatra. Olha E assim, só. eu como já tinha minha vida toda organizada com minhas festas, então, no outro dia eu tinha uma festa, tudo bem, a senhora vai fazer o quê? Vai colocar compressa de gelo e passou um corticoide de 20 miligramas por dia. É mesmo que nada, né, doutora Bianca? Um comprimido. Então, assim, mas eu sou, essa minha positividade, eu fui para uma festa no dia seguinte, tudo bem. Eu não estou vendo, mas vai melhorar. E eu acho que hoje eu digo exatamente o contrário. Perda da visão não é nada bobo, não. Não leve isso como se fosse isso vai passar, não vai. E eu nunca imaginei que fosse acabar do jeito que acabou. Não é que acabou, não, que deu continuidade à minha vida. Então, assim, quando até eu me conscientizar que era sério, foi só na segunda-feira que eu retornei ao profissional de saúde e ele me disse que entrou em parafuso, ficou louco, me levou, disse que eu tinha que ir com urgência para o hospital de trauma. O que é que a gente pensa, né? Vai para o hospital de trauma, o que é que a gente pensa? Eu tô com um tumor, é uma coisa séria. Sim. E quando eu cheguei lá, me encaminharam para fazer uma tomografia. Tomografia e nada, repito, é a mesma coisa, né, doutora Bianca? Para esclerose Não é? Para esclerose e múltipla. para alteração visual. Exatamente. Então, foi uma série série de coisas em que eu fiquei no limbo ali. Entendi. Nesse meio tempo, já tinha um possível diagnóstico? Não, eu não sabia nem Nada. o que era esclerose Já múltipla. Eu tinha- nunca já tinha tava sem ouvido enxergar. falar, já sem enxergar, já nervosa. Minha pressão... Quantos dias você já estava assim? Isso foi dia 6 de julho, eu não esqueço mais, que eu fiz a minha mudança de um apartamento para o outro, dirigindo a caminhonete, levando a mudança, sem enxergar, e tá tudo bem, eu tô enxergando, mas eu vou ver, eu vou Foi voltar. estresse por causa da mudança? Então assim, e quando eu fui no oftalmologista certo, então a primeira coisa que ele me pediu foi uma ressonância magnética. O que é ressonância magnética? Não, a senhora não tem nada a nível de olho, a senhora tem um problema neurológico. Então ele me mandou fazer uma ressonância, eu não conseguia ficar no tubo de ressonância. Doutora Bianca é testemunha que eu sou claustrofóbica, que ela já passou muito sufoco comigo acompanhando minha ressonância. Então, assim, para mim foi o novo. E tem mais, Demetrios. Quando eu fui no hospital de trauma, eu recebi o diagnóstico. Alguém me disse, o médico me disse, a senhora tem uma doença muito chatinha que se chama esclerose múltipla. Foi mesmo. E a senhora está arriscada a perder a outra visão e ficar numa cadeira de rodas. Então, assim, só piorava. Eu acho que eu abraço a causa hoje para que ninguém possa passar o que eu passei. Então, assim, como a doutora Bianca falou, os sintomas na crise, né, doutora Bianca, eles vão só progredindo. Do olho que não voltou mais, começou a dormência de toda a lateral do meu lado esquerdo, só foi piorando. Era um surto em cima do outro. Eu acho que eu passei uns 2 anos com um surto atrás do outro. Então, quando eu fui para o médico também me passou o líquido, eu fiz tudo isso, doutora Bianca falando, e um filme passando na minha cabeça. Tudo aquilo que eu passei era muito assim, uma coisa muito sombria. Quando a gente não tem informação, a gente sofre tanto que, para mim, depois que eu passei pelo médico e o médico fechou o meu diagnóstico, me deu a oportunidade de saber que eu tinha uma doença X chamada esclerose múltipla, aquilo para mim foi um alívio. Porque eu peregrinei de consultório em consultório, faz a ressonância, não faz, não consigo, fazer sedada. Então, para mim, foi traumático. Foi muito traumático, deu até um livro. Foi tão traumático que realmente eu não quero. Então, quando eu fui acolhida pela associação,
quando eu fui ter a ciência, eu nunca fui pro Dr. Google, nunca pesquisei nada no Google. Meus filhos, meu marido é quem procurava saber, mas assim, apareceu muita gente na hora com muita opinião, né? Você tem que tomar vitamina D, você tem que tomar isso, hemoterapia, foram muitas sugestões de tratamento. Teve gente que chegou com flor pra mim, olha, essa florzinha, quando fulano tava muito doente e chegou a morrer, eu dei essa florzinha pra ela. Então, assim, tem coisas assim que aconteceram na minha vida que foram muito traumáticas. Entendi. E eu não sabia o que eu tinha. E foi na época em que eu descobri uma depressão. Eu não saía do sofá, eu só chorava. Eu era avó, eu tinha medo, eu não conseguia colocar minha netinha no colo, porque eu não tinha força no braço, força na perna. Eu passei muito tempo usando meinha de pilates para andar, porque a sandália não segura a sandália, o dedo não tem força para segurar uma sandália havaiana, né? Então, assim, eu sofri pela falta de conhecimento dos profissionais de saúde. Como minha neta já grande, ela diz agora, vovó, se essa pessoa tivesse dado um Google, perda visual repentina tinha chegado na esclerose múltipla. Entendeu? Então, é por isso que eu abracei a causa, porque no dia que eu conheci as pessoas, assim, outra coisa muito angustiante, eu dizia assim, só eu tenho essa doença. E o que eu tinha na época era... Ninguém que tem. Não conheço ninguém que tem. Isso para mim era muito angustiante. Até que as pessoas... tem uma pessoa que é a enfermeira que me acompanhou na primeira medicação que eu fiz, Ana Bárbara, que ela disse assim, fale com fulano. O médico disse, fale com Severino, que era o presidente na época da APBEM. Aí uma amiga minha chegou na minha casa, era amiga do meu marido já, me deixou um bilhete. E esse bilhete me emocionou até hoje. Essa pessoa dizia assim, eu quero falar com você sobre esclerose múltipla. Era só isso o bilhete. E eu chorei a tarde inteira. Porque assim, eu não sabia que ela tinha. Era Márcia Almeida. Eu não sabia que ela tinha esclerose múltipla. E ela, assim, lindamente me levou na casa da prima dela, né? A minha dentista me levou ela na casa da prima dela. E a prima dela me botou pra cima. Ana Cristina. Ana Cristina. A questão da identificação, como então é importante. Ela foi me mostrar o lado bom. Então, no primeiro dia que eu cheguei, que eu conheci todos os pacientes de esclerose múltipla, eu recebi o meu diagnóstico em agosto e só ia começar a minha medicação em dezembro, que eram 3 meses. A primeira medicação que eu tomei foi SUS, totalmente SUS. Eu tomei por 9 anos, né? Então... Em que ano foi? Foi 2010. 2010. Eu tive o surto 6 de julho de 2010. Recebi o diagnóstico em agosto de 2010. Nesse ínter de 3 meses, eu tive uns 2 surtos, um atrás do outro. A visão voltou, eu vim fazer a primeira pulsoterapia, que é a medicação que tira o paciente da crise. A doutora Bianca depois vai explicar o que é uma pulsoterapia. E não adiantou de nada. Eu voltei a ver bem pouquinho e logo em seguida, em setembro, eu já tive outro surto, que foi um surto muito forte, que eu tive que usar apoio. Usei apoio uns meses, que eu não conseguia andar sem o apoio. Então, há praticamente 15 anos, esse era o panorama. Doutora Bianca, em questão de diagnóstico mesmo e do apoio da saúde, do estado, do município, enfim, quais foram os avanços que tivemos? Assim, porque eu acredito, né? Eu acho que é a minha esperança, né? Saber que a gente teve um avanço tecnológico, medicinal, enfim. Na esclerose múltipla, no tratamento da esclerose múltipla, houve um avanço a título de tratamento mesmo, diagnóstico, acompanhamento. Porque, imagina, o médico falar que é um problema oftalmológico. Imagina se ele não tivesse dado o diagnóstico desde então, né? Então, houve algum avanço realmente clínico durante esse tempo? Sim, com certeza. Veja bem, nesse momento, em 2010, né, nós já tínhamos um protocolo e uma diretriz terapêutica do Ministério da Saúde, né, que não só orienta a questão do diagnóstico, lá tem tudo isso bem descrito, mas orienta a prescrição dos medicamentos, né? Então, naquele momento, em 2010, pegando o exemplo de Suzana, que ela relatou também o histórico dela, nós tínhamos apenas 4 medicamentos
né, incorporados no protocolo de diretriz terapêutica, né? Fora do Brasil, nós tínhamos mais um medicamento, né? E no Brasil, esse outro medicamento que foi o primeiro a mudar toda digamos assim, o curso da doença, o prognóstico, a qualidade de vida, porque foi o primeiro imunobiológico, né, a ser utilizado em esclerose múltipla. Então, ele já tinha sido autorizado pela Anvisa em 2009 para uso no Brasil, mas o Ministério da Saúde o incorporou em 2012. Né? Então, quando Suzana teve o diagnóstico, ainda não havia sido incorporado esse medicamento. Por isso que eu só falei 4, que eram os que estavam no protocolo do Ministério da Saúde. Né? Então, de lá para cá, muitos medicamentos surgiram, né, com a alta taxa de eficácia, de controle dos surtos, que são as crises da doença, né? E surgiram medicação para quadro progressivo também da doença, né? Então tem avançado muito. Agora, recentemente, né, no ano passado, o novo protocolo o mais atual, né, o protocolo e diretriz terapêutica mais atual do Ministério da Saúde é de setembro de 2024, né? Nesse protocolo já foi incorporada uma nova medicação, né? Então, ainda temos medicamentos e necessidades dos pacientes e da enfermidade ainda não atendidas, né? Especialmente para os quadros progressivos que, infelizmente, não estão incorporados no protocolo do Ministério da Saúde. Sinceramente, eu como profissional médica ainda não compreendo o porquê dessa não incorporação, já que é uma forma clínica da doença. Tudo bem que é uma porcentagem pequena dos pacientes, quando a gente pega a porcentagem total, né, de 100 pacientes, 70 vão ter esclerose múltipla que faz as crises, que a gente chama que é recorrente e remitente, né, e em torno ali de 10, 15% vão ter a forma absolutamente progressiva, né, mas são pessoas. São pessoas que têm uma forma grave da doença e que são jovens, né? Então, a gente tem, por exemplo, jovens que têm a forma grave da doença com 20 anos de idade. Caraca. Que se não for tratado, por volta dos 35 anos, ele vai estar absolutamente dependente de uma cadeira de rodas, né? Então, é um jovem de 35 anos de idade, né? Interessante, doutora, desculpa interromper. Só para entender, então, eles não têm tratamento, mas não necessariamente não é que não haja um tratamento, há um tratamento que não está incorporado, é isso? Não está incorporado. Mas que existe. Isso, é uma necessidade não atendida no Sistema Único de Saúde, né? Eu trabalho no SUS, 80% da minha dedicação de carga horária é no SUS, seja concursada pelo Estado, que é o meu caso no centro de referência, seja voluntária no município, onde a gente está organizando o centro de infusão, ajudando aí, né, no centro de infusão do município de João Pessoa, e que tem atendido todos os pacientes do estado, né? Mas diante de todas essas dificuldades, né, mesmo com essa necessidade não atendida, que eu realmente não consigo entender, né, compreender, além de outras questões que com certeza a gente vai discutir hoje, vale a pena ressaltar, né, até tomando como exemplo o que Suzana relatou, que ela teve que esperar o início da medicação dela 90 dias. Não porque o médico não prescreveu, o médico prescreveu, deu entrada na central de dispensação de medicação de alto custo e levou 90 dias para receber, né? Esse era o tempo habitual. Em 2007, 2005, 2010, 2011, 2012, até quando surgiu o Centro de Referência de Esclerose Múltipla no estado da Paraíba. Então, a partir do dia 21 de novembro de 2012, esse histórico mudou no estado da Paraíba. Quer queiram, queiram não, né? A gente sabe que a gente às vezes enfrenta algumas questões, isso é inerente ao processo,
né? Os pacientes que recebem um diagnóstico hoje não passaram pela dificuldade que com certeza Suzana enfrentou, que era ficar numa fila imensa, no sol quente, etc. A ficha 300. Na antiga sede do CDMEX, que hoje tem uma sede confortável, exatamente para melhorar o acolhimento do paciente, né? E a gente vê que o histórico do estado da Paraíba em relação a isso a gente tem que valorizar, né? É um histórico que realmente vem avançando no acolhimento, na atenção, no cuidado ao paciente, do paciente raro, né? Especialmente eu não posso deixar de falar em relação à esclerose múltipla, porque realmente impactou. Então a gente consegue fazer um diagnóstico hoje, e se tiver tudo certinho da medicação, que dos exames complementares que são obrigatórios no protocolo que o Ministério da Saúde requer, a gente consegue dispensar essa medicação no máximo em uma semana, 15 dias para o paciente. Então, de 90 dias, esse paciente vai começar a usar no máximo em 15 dias a medicação dele. Se ele tiver com toda a documentação correta. Entendi. Né? Até porque o estado da Paraíba, a central de dispensação, ela é uma central que ela autoriza e dispensa, mas quem compra e envia a medicação é o Ministério da Saúde, né? Então a medicação ela vem de fora e fica armazenada de acordo com o que a gente faz de solicitação, de acordo com o que a gente faz de dispensação, de acordo com o planejamento que a gente faz para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano, né? Então você tem que fazer esse planejamento pensando no futuro. Quantos pacientes vão chegar por mês, a cada 3 meses? Então, se você faz tudo isso correto, o estado da Paraíba consegue ter um certo estoque, né? Consegue liberar uma medicação rápida como se libera, né? O que diferencia de outros estados. O que Suzana relatou, que em 2010 ela aguardava 90 dias, hoje pacientes de outros estados aguardam também 90 dias. Ainda. Por quê? Incrível. Porque necessitam de uma autorização, uma dispensação, né? E como aqui na Paraíba, o núcleo de dispensação, o CDMEX, né? Que atualmente é lá na Borja Peregrino, isso. Né? Ao invés do nosso paciente ir retirar a medicação lá, à medida que o centro de referência inaugurou, né? E que é o único no Brasil, a central de dispensação achou por bem colocar um núcleo de dispensação dentro do nosso centro de referência, né? Então, para esclerose múltipla, o neurologista, o médico autorizador sou eu, dentro do núcleo, com a farmacêutica do núcleo. Então, nós autorizamos e ela dispensa, né? Então, é mais rápido, porque se eu estou lá dentro do serviço, né? Eu estou lá dentro do serviço, eu não vou lá um dia na semana para autorizar. Eu não sou uma contratada para ir lá 2 turnos, 3 turnos. Eu tô lá dentro, né? Muito tempo lá dentro, né? Então a gente já faz essa autorização, atendo o paciente agora, já sei o que está faltando, já peço especificamente o exame que está faltando para o protocolo, para a farmacêutica poder inserir o resultado do exame no sistema do Ministério da Saúde. Então, é algo que assim, se está faltando 2 exames, eu vou pedir especificamente esses 2. E sempre eu explico para o paciente, nós vamos pedir logo esses, porque esses, se você não tiver, não vai receber seu remédio. Depois, você vai fazendo os outros que podem vir para frente, mas esses especificamente são obrigatórios para você receber a medicação. Entendi. Então, a gente consegue ter um atendimento mais ágil, né, na dispensação, na autorização do medicamento. Então, não tem uma espera de 90 dias. Né? Então, tem algumas coisas que ajudou muito, né? Não só a central de dispensação, o CDMEX, né? A assistência farmacêutica do Estado, mas a Secretaria Estadual de Saúde, né? Entender que era importante ter um centro de referência desse tipo de patologia, que é rara, mas de se ter, né? E de ter um núcleo de dispensação lá dentro. Foi uma confiança enorme,
né? Muito no bom. serviço. E imaginar que isso a nível Brasil não é uma realidade, isso é até preocupante, né? Porque, de fato, eu acompanho o serviço do Centro de Referência e me deixa realmente orgulhoso como um paraibano, né? E ver que tem um serviço tão efetivo. E a doutora Bianca já respondeu praticamente a minha próxima pergunta. E eu queria falar, Demétrio, assim, pode eu falar. como paciente que não é só, eu não pego a minha medicação, que é judicializada, né? Você é o meu advogado. E, então, eu pego no NAF, que é o Núcleo de Assistência Farmacêutica, e lá tá, mudou, né? Tá tudo muito bonito. muito bacana. Assistência farmacêutica. E muito embora assim, eu também criei laços no NAF com Lutz, que é assistente social, com Cris, que dispensa a medicação. Então, assim, eu queria só acrescentar aqui, como paciente, a minha experiência como paciente. A doutora Bianca está lá dentro do centro de referência, mas quando a gente chega lá, o paciente que vai pegar a medicação, Tânia já é como se fosse uma psicóloga, né? Dos pacientes, já pergunta. Conheci ela. Então, ela já pergunta, o paciente está ali esperando, mas as assistentes sociais já vêm, já tá entrando em contato com aquele paciente, buscando como é a vida dele, porque não é só a nossa patologia, mas porque a gente se torna um paciente de esclerose múltipla e a família também se torna também os esclerosadinhos, tomando conta da gente. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente chega lá, então tem as assistentes sociais, as enfermeiras, tem gente que faz a medicação injetável, né? Então, a equipe de enfermagem já está olhando como é que está a sua aplicação. A assistente social está atrás de saber como é que está a sua vida. Tem serviço de fisioterapia lá. E agora, o serviço de psiquiatria, né? Muita gente realmente tem sérios problemas psiquiátricos e psicológicos, né? Então, assim, não é só a gente pegar a medicação. Se a gente puder ir fora a nutricionista maravilhosa, que assim, descobriu a minha pré-diabetes, sabe? É assim, não é só você chegar lá, pegar a medicação e ir embora. Ir numa consulta. Interessante. Quando você chega, você tem uma equipe multidisciplinar ali esperando. Então, a gente tem que abraçar isso também, sabe? Essa comunicação empática, esse serviço empático. E do mesmo jeito, agora eu estou sentindo quando eu vou lá no Hospital Dia, doutora Bianca, eu estou tão afrontada em ir lá no Hospital Dia. Eu não faço a minha infusão lá, a minha medicação é injetável, mas é subcutânea, faço em casa. Mas quando eu vou lá no Hospital Dia, eu dou vontade de deitar naquela cadeirinha ali, deitar na cama. Então, assim, a gente vai plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Então, é isso, sabe? Não é só... acolher, é o serviço humanizado também, não é? Muito não interessante. É só a prescrição médica de um remédio, né? Ou só você pegar o remédio numa geladeira e entregar. Certo. Então, é um pacote de serviços, né? Com todo um carinho e amor. Agora, lógico, ela tá falando, né? Eu sou a gestora do serviço, né? Nesse momento eu sou a gestora desde 2012, inclusive, né? Ainda estou como gestora. A Secretaria de Saúde confiou a gente aquela coordenação e realmente vem acreditando sempre no serviço, né? Lógico que a gente vê que algumas coisas poderiam ser mais rápido e tudo, mas é tudo tão bom, tão perfeito, né? Tão diferenciado, né? A gente tem tantas ações que são diferenciadas, tantos serviços que nós oferecemos que são diferenciados em relação a diversos estados no Brasil, que às vezes é difícil até a gente ter coragem de reclamar, de pedir mais. Sim, imagino. Sabe? Às vezes eu choro tanto que a gente... Sexta-feira eu estava participando, a convite da Secretaria de Saúde, da reunião da COSEMES, né, que é uma reunião importantíssima, que é com todos os secretários municipais de saúde do estado da Paraíba, né?
com certeza, se algum outro neurologista de serviço de referência já participou no Brasil, com certeza dá para se contar nas duas palmas da mão. Então, isso é uma oportunidade enorme, né? Então, no 1º de agosto do mês laranja, a gente bem significativo. A gente recebeu o convite da Secretaria de Saúde para você ir lá, falar de esclerose múltipla e falar do serviço que o Centro de Referência presta para todos os municípios do estado, com seus gestores da saúde lá. Nossa! Abre portas, porque demais. A realidade de João Pessoa é uma, a acessibilidade de João Pessoa é uma. Imagina o paciente que ainda continua vindo, porque precisa vir, lá de uma cidade que é 10 horas de viagem, viaja a noite inteira, né, doutora Bianca, para poder fazer uma infusão. Porque é necessário esse paciente que doutora Bianca veja, que doutora Luiz, os outros médicos vejam e acompanhem de perto. Então, eles têm que sair da sua cidade e viajar muitas horas. Entendi. Porque é necessário. Então, se tem um serviço lá nos interiores, nas secretarias municipais, se tem esse serviço, o paciente vai ter acesso a médico especializado. Então, foi uma oportunidade enorme. Eu vejo até assim, um pouquinho, mas se o secretário já escutou falar, é muito mais fácil quando chega um pedido, uma solicitação, ele diz, eu já ouvi falar dessa esclerose múltipla. É diferente quando você nunca ouviu falar. Nunca ouvi falar. Interessante. E doutora Bianca, só pra gente realmente fechar essa pauta sobre o centro de referência, como funciona o fluxo? Digo, o paciente pelo SUS geralmente vai ao postinho, aí é encaminhado para um exame, vai na policlínica do seu município, enfim. Como é o fluxo até chegar lá no centro de referência? E se o centro de referência, pelo que eu entendi, atende todo o estado? E como funciona esse intercâmbio de informações? O Centro de Referência de Esclerose Múltipla e outras doenças desmielinizantes do estado, até este momento, eu estou falando até este momento, porque isso em breve deverá mudar, não sei quando, ele funciona de forma porta aberta. Então, com certeza, é o único serviço da Paraíba que funciona de porta aberta, com um serviço especializado, sem necessitar de regulação, né? E é o único no Brasil que também não necessita de regulação, né? Então, o paciente sozinho, caminhando, né? O familiar dele, né? Às vezes assiste esse podcast. Nossa, eu acho que eu tenho essa doença. Aí ele liga, ele aparece, ele manda um e-mail, né? Aí a gente, se ele nunca fez o exame, a gente às vezes pede para ele descrever um pouquinho. Quando eu não estou lá no serviço, ele vai pessoalmente, ele liga. Todo mundo no serviço já está acostumado. Olha, manda um e-mail, relata a sua história. Doutora Bianca ou algum outro neurologista do serviço vai ler e vai lhe dizer alguma coisa. Se for realmente compatível com esclerose múltipla ou se for alguma coisa que seja para o serviço, ela já vai marcar. Se não, eles vão lhe orientar alguma coisa. A gente nunca deixa a pessoa sem orientação. Entendi, perfeito. Muitas vezes a gente fica na dúvida se é ou não para o serviço, a gente manda vir, explica que a gente vai ver. Se não for, a gente vai orientar onde vai ser acompanhado, para onde vai, e tentar adiantar alguma solicitação de exame que seja mais direcionado para aquele caso, né? Então, ele vai sozinho. Pelo e-mail, que é o crempb@gmail.com. Se ele já tem um laudo, já tem um encaminhamento, já tem resultado de exame de ressonância que sugere, a gente pede para ele anexar, para a gente dar uma olhadinha se ele consegue anexar, né? Se não, normalmente eles explicam, não sei anexar, né? Aí a gente sempre dá uma orientação e aí marca a consulta para vir. Se não tem nada, ele assistiu na televisão, é comum, assistiu na televisão, viu o podcast, né? Viu uma postagem da associação. Da associação, eu como paciente. As artistas que tiveram agora um bocado, e saiu no Fantástico e tudo, né? Aí manda, aí vai pesquisar na internet e vê que tem um centro de referência, manda a mensagem, liga para lá pro serviço ou vai lá, aí a gente sempre orienta. Se sabe usar o e-mail, a gente pede para mandar a mensagem e explicar direitinho por que acha que tem.
Entendi. E a PBEM também orienta, né? Quem procura a gente através das nossas redes sociais, né? A PBEM _ a gente sugere, dá o e-mail, dá tudo. Às vezes está muito difícil, é uma pessoa muito do interior, então eu tenho autorização de dar o telefone da assistente social, porque a assistente social vai ser escuta naquela hora. Né? Perfeito. Então, assim, elas têm a escuta, olha, esse paciente me chamou a atenção. Eu falo com uma das duas, esse paciente me chamou a atenção. Então, eu vou dar o seu telefone para poder entrar em contato com vocês, para poder encaminhar. Então, assim, eu acho, assim, eu como paciente, eu abro a boca. Porque se eu soubesse o que era esclerose múltipla, com os sintomas que eu tenho desde criança, Nossa. desde solteira, e cada filho que eu tinha, que eu sentia as dormências, que geralmente a doutora Bianca também vai esclarecer a história da mulher parir e ter um surto após. Então, assim, eu tinha meus filhos, eu tive meus 3 filhos, e cada filho que nascia, eu sentia, eu nem tinha como segurar a criança, e eu não sabia como ela caía da minha mão. Entendeu? Então, assim, eu acredito que se essa conscientização, esse agosto laranja, é de extrema importância. Muito, muito. Porque muita gente, até pessoas da minha família, quando começaram com os sintomas, foi o caso de Maria Isabel, aí lembrou, tia Su. Aí, pronto, aí já foi para a doutora Bianca, já. Então, a filha de amiga minha, eu tenho 2, que é Priscila, que eu vi na barriga da mãe, né? Eu digo o nome, Priscila, e a outra que é Josi, que eu conheço de criança, eu conheço da barriga da mãe. Tia Su fala tanto da esclerose múltipla, porque é necessário, que elas se lembraram. Muito Quando elas interessante. tiveram surto, se lembraram de tia Suzana. É isso que a gente falou, que eu falei, Então, né? Questão da informação identificação, e não né? remédio, exatamente. E, Suzana, quem não... a gente vai deixar aqui o Instagram. Suzana é a cara da associação, né? De esclerose múltipla aqui na Paraíba. Ela tem um Instagram também chamado Maturidade Múltipla. Porque eu fui diagnosticada madura. Madura, né? que é muito 50 interessante. anos. Tanto esses 2 Instagrams eu acho interessante. Fico emocionado. Que compartilham casos aqui da Paraíba, de jovens. Tem até um rapaz que sempre... O vereador tá na academia, né? Patrick, até a senhora também viajando e falando de tudo. Eu achei bem interessante. Ela pegou uma fila preferencial em um país, não foi? O cordão girassol. Cartão girassol, abre portas. Exterior. Aqui no Brasil também, pegando essa deixa, eu queria que a senhora explicasse a importância da associação. Qual foi a importância para a senhora já adiantou, que foi muito importante ter essa identificação, né? Como não estou sozinha nesse mundo. Então, qual é o papel da associação hoje? E o que vocês têm feito para conscientizar ainda mais? Vamos começar lá atrás, que eu tinha interrompido. A primeira vez que eu conheci pessoas com esclerose múltipla foi numa festa de Natal, confraternização. E tava aquela pessoinha bem pequenininha Da assim, no associação, cantinho da né? associação, da APB, era a doutora Bianca. Eu digo ali, aquela médica. Eu estava sendo acompanhada com outro médico. Então, a partir daquele momento que eu vi as pessoas me acolhendo naquele momento, e eu só chorava. Eu cheguei numa festa chorando. Então, as pessoas vieram me acolher. Mas por que você está chorando? Porque eu não sei como é que vai ser minha vida amanhã. Aí tinha pessoas com um bebezinho. Eu tô amamentando minha filha, tem 8 meses. Aí 2 galeguinhos correndo, aquela menina que foi embora, que é do Rio Grande do Sul. Eu tenho esclerose múltipla há tantos anos. Tô aqui, tô medicada. Então eu comecei a ver. Também assim, eu visualizei sem ter conhecimento. Eu visualizei pessoas de cadeira de roda, eu visualizei pessoas com apoio, com andador, com bengala. Então, naquele momento me chamou, assim, eu entrei em pânico. Eu disse, como é que vai ser meu amanhã? Não que ninguém, eu diga assim, eu estou isenta de tudo. Que eu tenho consciência que futuramente, realmente, há progressão da doença. Eu acho que o que mais me deixa uma pessoa madura diante da minha patologia é ter certeza de que eu estou vivendo um dia de cada vez. Porque eu não sei como é que eu vou estar amanhã. A doutora Bianca me acompanhou em inúmeros surtos. Eu cheguei lá um dia atrás, já tinha o centro de referência, eu cheguei atrás de um laudo. Aí ela disse, quanto tempo você não faz uma ressonância? Eu disse, faz 3 anos. O que é que ela fez? Na mesma hora, ela pediu uma ressonância. E eu não estava em surto, mas eu estava cheia de lesões novas. Então, isso foi muito importante para mim. Eu comecei a amadurecer a minha patologia
com meus pares, fazendo parte da associação. Então, a associação, para mim, foi tão acolhedora que num ano eu cheguei lá chorando. No outro ano, na outra confraternização, eu já estava sorteando. Fazendo o sorteio da confraternização, porque eu sou dessas, né? Então, assim, para mim foi muito interessante esse acolhimento da associação, que depois eu comecei a fazer parte da diretoria e fiz parte esses anos todos, e depois eu fui agora, eu estou fazendo parte agora como a presidente da associação. Doutora Bianca é nossa diretora médica, não é? Então, toda a parte científica é ela. E, assim, eu acredito que eu acompanhei nesses 15 anos a evolução do que é hoje. Eu olho os jovens hoje tendo suas vidas, assim, com uma qualidade de vida enorme. As pessoas mais velhas, uma qualidade de vida enorme. Porque a gente precisa de fisioterapia, de se exercitar, a gente precisa de uma boa alimentação, a cabeça boa, né? Então, assim, eu vejo uma evolução. Assim, antigamente, se lembra, doutora Bianca? Existia dentro da associação, a APBem, era como se a obrigação fosse informar sobre a doença. Então, era doença. Hoje, o que é que a gente tem? Hoje, a gente tem a atividade, como a gente tem atividade de oficina, né? Oficina de artes, arte-terapia. Então, hoje, eu acho que tanto a equipe multi, junto os médicos e os outros profissionais de saúde, e a APBem, hoje, tem essa consciência de que o paciente, ele vai viver uma vida. A gente não pode estar vivenciando só a patologia chamada esclerose múltipla. A gente tem uma vida. Eu pensava que não ia ver nem minha neta crescer, minha gente. Eu já tenho 3 netos, minha neta já tem 15 anos. Então, olha, assim, para mim, é uma evolução, porque hoje quem tem esclerose múltipla não é uma pessoa que tem uma sentença, você coitadinho, não pode fazer esforço. Não, hoje é pra gente sim fazer esforço, trabalhar, e eu faço um esforço enorme dentro da associação para que as pessoas não se aposentem tão cedo. Porque tira o poder exatamente. O paciente que se aposenta é um fator de pior prognóstico para a doença. Ele tende a evoluir com forma progressiva da doença, mesmo que ele antes fosse recorrente e remitente. Piora a cognição. São os pacientes que têm maior risco de transtorno do humor, né? Fora do Brasil, quando a gente vai para os congressos, a associação e o tempo inteiro a parte médica trabalhando, os folders são folders da associação estimulando o trabalho. O trabalho mesmo isso. Com remuneração. Eu não estimulo ninguém. Não o trabalho voluntário, o trabalho remunerado. Remunerado no mercado de trabalho, né? Inserir no mercado de trabalho. Como pessoa leiga, antes de trabalhar, né, ser advogado nessa área, realmente esclerose múltipla era um termo, né, que trazia um peso. Até sem conhecer, né? Até hoje traz. Mas eu falo. O nome, eu sempre digo assim: o nome é o nome. Esclerose múltipla. E hoje, tendo conhecimento limitado, mas tendo, ainda, pra mim, aí eu consigo ter essa visão otimista que a associação traz e tudo mais. Mas, de fato, não tinha pensado nesse ponto, né? Que é incentivar o trabalho. Porque por trazer um estigma, você já vem aquela ideia de incapacitante, né? Eu não posso trabalhar, eu não posso viver, né? Então, ter exemplos de pessoas que vão para outros países, que seguram seus netos, seus filhos, né? Isso amamenta. Que estão parindo aí, era como se a mulher não pudesse ter mais filho. A mulher é uma sentença, né? Eu vou ter filho, hoje é menino nascendo à vontade aí. Hoje a gente estimula a gestação, a amamentação, diferentemente do que até era porque antes. O homem, quando toma uma medicação, ele também tem que se preparar para engravidar a mulher. É isso, né? Tem medicações que, digamos assim, interferem também no sexo masculino, porque elas passam no esperma, né? E aí tem determinados remédios, tem que ter um planejamento familiar do homem também, que é pessoa com esclerose. Mas às vezes assim, é uma opção, né, que é dada. Que antes eu acredito que não tinha essa opção, que não era, né? Não tinha, com certeza. A gente estimulava a não gestar, a gente tinha um medo enorme da mulher engravidar, né?
era bem difícil, além do que muitos remédios não podiam ser utilizados durante a amamentação, durante a gravidez, então a gente suspendia as medicações, então isso gerava uma piora clínica durante a gravidez ou mais ainda no período do pós-parto. É diferente de hoje, né? Tem remédios que a gente deixa a mulher tomando na gravidez, né? Então, eu comecei a fazer esclerose múltipla em 2003. De 2003 para cá, nossa, mudou inúmeros conceitos, né? Muitos medicamentos, os mecanismos de ação, a sobrevida, como Suzana estava falando, achou que não ia estar viva, né? Então, realmente, a sobrevida da esclerose múltipla é uma sobrevida bem menor do que a população em geral. Eu adquiri uma coisa muito importante. Hoje em dia, a gente ainda não tem uma noção real do quanto impactou, mas a gente já vê que impactou com a chegada dos novos remédios. Né? A gente vê claramente o que ela disse. A qualidade de vida é diferente, o prognóstico é diferente. Enquanto antes a gente batia em doença, hoje a gente bate em vida, em qualidade de vida, em atividades para melhorar o prognóstico. Né? É diferente. Não é à toa que tem, né, fisioterapia, nutrição dentro do centro. A psicologia, a psiquiatria, justamente para isso, para que você saia dessa condição de sofrimento e luto eterno da sua patologia. Porque tem muita gente que não consegue aceitar a patologia. Então, quando a gente aceita e que a gente vê que tem outras pessoas estimulando a gente, então, eu sempre peço eu digo, meus blogueirinhos da APMEI, Patrick, Paula, Isabel. Então eu peço, Paula foi uma paciente grave, né, doutora Bianca? Grave, ela foi de fazer outras, não só pulsoterapia, mas outras. Por favor, doutora Bianca, explique quando é que um paciente grave, quando é que se tira ele de um surto grave, fora a pulsoterapia, que é só corticoide. Assim, muda a severidade da crise, que é o surto, né? Então, tem paciente que tem surto mais leve, tem paciente que tem surto mais grave, né? Tem paciente que você trata com a medicação que é indicada para tratar, né? O corticoide, e muitas vezes o paciente não responde àquele corticoide. Entendi. Né? Aquele tratamento que é determinado para todo mundo, no mundo inteiro. Né? Então, aí você tem que utilizar outras medicações. Outras opções terapêuticas. Outras terapêuticas para tirar ele daquela crise, tentar recuperar aquele sintoma, né? A falta de visão, a falta de força, né? Ou mesmo a mesma terapêutica, que é o corticoide, mas numa dose mais alta, um período estendido, né? Então, a gente tenta fazer de uma outra forma. Entendi. Né? E a senhora até complementou o que a senhora falou antes, que o SUS atualmente tem um procedimento novo, né, 2024, sobre... Um novo protocolo do isso. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. A senhora me falou que tem um número limitado de medicamentos. Isso. Mas eu sei que existe casos que mesmo nesse número limitado, o paciente, ele não é a doença... O tratamento não é eficaz, mesmo com esses medicamentos, né? E como tem sido, como médico, é uma responsabilidade muito grande. Enorme. Na frente de um serviço público. Isso, né? De muito difícil a gente se colocar nessa posição. Mas aí, qual é o fator principal que fala, assim? Como a senhora tem identificado e como o centro de referência tem agido nesses casos que falam assim, olha... Tem outra opção, o SUS não está nesse protocolo, mas essa opção é eficaz. Como tem sido? Como médica e como centro de referência também. A primeira coisa, eu vou responder como médica. Certo. Né? Então, como médica, a gente sabendo que tem uma medicação que é melhor do que aquela para esse paciente, e que a medicação que se tem disponível não é indicada, que não é a questão de indicação, não é indicada na forma clínica do paciente, né? Então, se a gente só tem medicamentos que estão no SUS para a forma que é recorrente e remitente, que faz crise e melhora, mas esse paciente não tem essa forma. Né? Esse paciente tem uma forma progressiva. Lá no protocolo do Ministério da Saúde não tem medicamento para formas progressivas. Né? Então, eu não posso passar uma medicação que é para um quadro recorrente e remitente.
né? Então, como médica, que é a minha formação principal, eu não posso passar um remédio que não serve para esse paciente, né? É uma questão de ser negligente na conduta, né? Uma coisa é eu informá-lo, eu mostrar as diferenças, logicamente que a gente explica ao paciente, né? A gente tem que educar o paciente, é uma decisão que é compartilhada. Se o paciente não quer usar, que ele prefere não usar, tem às vezes paciente que a indicação é um remédio injetável, mas ele não quer de jeito nenhum, ele quer um via oral. A gente explica as diferenças, comunica a ele que a gente vai ter que colocar no prontuário, que a gente explicou, que esse não é o remédio ideal para ele, que há um grande risco de não controlar a doença e por isso a gente está prescrevendo o via oral, né? Então a gente vai explicar isso tudo. Então, a gente vai colocar na mesa, explicar o que é esclerose múltipla, qual a diferença das formas clínicas da doença, que a forma clínica dele é essa, por isso, a outra forma é daquele jeito. E as medicações são essas, quais são os tipos, para que serve, por que as indicações para eles são essas, né? E que no protocolo que é fornecido no SUS são esses, no plano de saúde são esses, né? Se ele tiver plano de saúde, aí a gente já pergunta, é coparticipação? Né? O senhor sabe de que forma é o seu plano de coparticipação? Né? Porque se o seu plano de coparticipação for por uma medicação que só é de uso hospitalar, então o senhor tem direito. Né? Então, eu tenho que ver o contrato, você vai ter que ler o contrato do seu plano, etc. Né? Então, mas a gente tem que explicar. E aí a gente tem que explicar que a gente não tem remédio disponível para forma progressiva, né? E que o indicado para a gente tentar um controle de uma doença que é progressiva, de fato, a gente só tem um remédio ou 2 remédios, né? Se a gente for querer abrir um pouquinho mais, mas especificamente seria um remédio que está lá exclusivamente para a forma primária progressiva, é só um. Né? Porque o outro, ele é para forma secundária progressiva com crises, né? Então, tem que ter crise para poder usar o outro mesmo que seja progressivo, né? Que é o caso do remédio de Suzana, né? Que ou é recorrente e remitente, que faz a crise melhora, ou é um quadro progressivo com crise, né? Que é o remédio dela, né? O ofatumumab. E o outro, que é o ocrelizumab, ele é para recorrente, remitente e primário progressivo. Então, para primário progressivo, só tem ocrelizumab. Só tem um. Em todo o Brasil, só tem um. Né? Eles estão incorporados no rol da ANS? Tá. Mas, no protocolo do Ministério da Saúde, não. Já foi submetido? Já foi submetido. E a Conitec negou. Né? Porque negou mais de uma vez, a gente não sabe. Vai submeter de novo? A gente não sabe se vai submeter de novo. Né? Isso depende da indústria farmacêutica, obviamente. Né? Mas o que a gente sabe é que foi negado 2 vezes. E aí, o que várias questões, né, vários pontos são relacionados ao porquê a Conitec não incorporou e negou essa incorporação aí por 2 vezes, né? Mas, enfim, como médica, né, isso vem antes de ser gestora, como eu falei, eu tenho que colocar as cartas na mesa e explicar ao paciente, né? Se o paciente disser, não, eu não quero usar um remédio que não serve para mim, eu quero ter a opção de viver bem, de ter mais tempo de vida, de continuar trabalhando, de poder cuidar dos meus filhos, né? A gente vai ter que prescrever essa medicação. E, infelizmente, eu vou ter que pregar. Infelizmente, eu digo para mim, não para o paciente, né? Infelizmente, para mim, como gestora, eu vou ter que seguir a conduta médica, né? E a conduta médica eu não posso negar, porque aí eu entro numa negligência médica. De saber que existe um remédio, de ter o conhecimento denso sobre ele, porque se eu não tivesse, era uma coisa, mas eu tenho esse conhecimento, eu detenho ele. Não dá para ignorá-lo, né? Isso eu não posso, né? Uma coisa é o médico que não tem o conhecimento, não é a área dele, não estudou o remédio, aí ele ainda tem essa liberdade de não prescrever. Mas eu não estou nessa condição. Né? Então, realmente é uma posição bem delicada, a minha,
Imagina, doutora Bianca. E mais analisando que, como advogado que trabalha na concessão de medicamentos de alto custo, ano passado foi discutido um tema no STF que criou um órgão chamado Natijus, né, onde esse órgão... Que a gente tanto ama, para não dizer o contrário. Não estou dizendo você, nós médicos. Nós também amamos nesse grau de intensidade da doutora. Que Natijus é um órgão onde um médico que não conhece o histórico clínico, que não tem nem muitas vezes a especialidade, como a senhora falou, determina se aquele medicamento é eficaz ou não para um paciente. Que o que ele sabe desse paciente? O laudo que está lá muitas vezes, o nome e o CPF, fala não dá por tais motivos, né? A gente tem enfrentado isso, né? Esse enfrentamento desses medicamentos, onde uma médica que sabe todo o tratamento, onde um paciente que já usou todos os medicamentos que o protocolo sugere, fala, só piorei. E quando eu tomo, tem um paciente nosso, não vou citar o nome dele, mas ele estava usando o Tisab, né? Era o medicamento anterior dele. E ele falava que ficava mal, muito mal. E foi prescrito Ocrevus para ele, né? Que é o nome comercial do medicamento que a doutora Bianca falou. E aí o Conitec pegou e falou, mas não. O médico falou, não dá, porque o estudo clínico falou, não está incorporado. Então, esse Natijus vai de encontro tudo que a senhora falou e tudo que eu entendo realmente como um princípio. Imagine, Suzana. Sou médica, a senhora teve o diagnóstico em 2010, que acompanha esses anos todos e fala, você precisa de um medicamento. E um órgão da justiça que não viu teu rosto, não viu tua história, não sabe das tuas vivências, falam que não é possível. Não sabia quanto era que estava meus linfócitos com o remédio antigo, né, doutora Bianca? Exato, né? Exato. Não sabe o meu linfócito chegar a 400. Suzana usou 2 medicações, né? E aí a segunda medicação foi contraindicada por um evento adverso grave que está na bula a indicação de suspensão imediata. A gente ainda esperou, procurou câncer, neoplasias. Quando ela foi hematologista, a gente fez uma triagem de neoplasias, na esperança de não ser do remédio, mas como é a indicação de bula, a suspensão, a gente suspendeu. Né? Olha a gravidade. E aí fomos investigar, ela ficou sem poder vacinar para Covid. Isso foi na pandemia, em 2021. Quando chegaram as vacinas, ela na faixa etária que é de risco, não podia tomar a vacina por conta do evento adverso grave do medicamento que deixou os linfócitos dela, que são as células brancas, muito baixos, num valor assim, extremamente baixo, que contraindicava a vacina. Né? Isso não fui eu que contraindiquei, o hematologista junto. E foi ótimo, porque a gente fez uma discussão conjunta, não fui só eu, né? A gente conversou com o marido, com ela, o hemato também, então a gente compartilhou com eles todos, né? Não só eu, o hemato, a gente dialogava com Suzana e o familiar das dificuldades que a gente enfrentava, os riscos que ela tinha e tudo. Né? E aí, por esse linfócito baixo, ela tinha contraindicação para iniciar já de cara 2 outros remédios. Olha só. Né? 2 outros remédios. Né? Então, assim, como escolher a medicação? Para que remédio vai? Né? Só sobrou um remédio, que é o que ela faz uso. Que por sorte chegou no Brasil a autorização da Anvisa. Aqui na Paraíba. Coincidiu no momento que a gente estava, né, nesse diálogo, autorizou o uso do remédio. Por sorte, o remédio não tinha este item, né, de contraindicação. E aí, Suzana, a gente entrou nessa luta, né, o escritório Giovana Gonçalves, entrou nessa luta juntos. E como foi para a senhora? Eu quero que a senhora me conte 2 coisas. Saber que existia um medicamento, mas ele era caríssimo e, além disso, o senhor não fornecia. Como foi saber disso? Tinha uma esperança, mas ela não era tão viva, digamos que assim. Foi. Primeiro, a doutora Bianca suspendeu imediatamente o outro remédio. E assim que ela suspendeu o medicamento, meus linfócitos já subiram. Devagarzinho. Muito devagar. Já subiram, agora ela já tem aí todo dia. Eu fazia exame toda semana. Às vezes. Eu fazia exame. Agora tá tanto. Né? Mas assim, eu senti, pra mim foi imediatamente, porque, doutora Bianca, tava tão baixo que qualquer coisinha que subia, eu já sentia que eu tava me desafogando. Né? Então, assim,
Só o fato dela, eu cheguei lá e ela me deu a bula, eu levei a bula e a caixa para casa, para estudar. E uma coisa muito interessante. Sim, do novo remédio. Do novo remédio. Eu disse, vai estudar. Do novo remédio. Né? Aí tinha o que lá? Tem estudo clínico para pessoas acima de 60 anos. Aí eu disse, aqui é maturidade. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Passei quase um ano, foi, doutora Bianca, sem medicação nenhuma. O outro remédio, neurologicamente falando, né? Foi bem eficaz, né? Com relação às lesões, né, doutora Bianca? Foi bem eficaz o outro remédio. E, assim, eu tive a paciência, né? Foi quando eu conheci Demétrio, Giovana me abraçou, na tia, a gente vai atrás, a gente vai buscar. E quando saiu a medicação, foi muito bom. E hoje, assim, eu digo assim, que sim é vida, né? Que sim é vida. A qualidade de vida. O outro era oral, assim, mas assim, tinha problema de estômago também. Quem tem gastrite já é um contraindicado. Tem gente que toma esse outro remédio há tanto tempo, está tão bem neurologicamente falando, com relação ao estômago também. Eu sofria de todo jeito. Até hoje eu tenho refluxo também. Tem isso também, essas questões do paciente não ter qualidade de vida com certo remédio X. Não dá para você, dá para fulano, mas não dá para mim. Vale a pena ressaltar que ela não dizia para mim que tinha esse sintoma gastrointestinal de contraindicação, de evento adverso do... Como não tinha crise da doença, ela estava ótima. Toda vez que eu perguntava, ela dizia que estava bem. Quando suspendeu o remédio, aí foi quando ela disse assim, nossa, doutora Bianca, eu melhorei disso. Eu vivia Você tinha isso tudo? No pneumologista. Eu vivia no você não pneumologista. disse pra mim que estava sentindo isso. Mas eu não tinha surto, eu não tenho surto desde 2019. Mas eu estava tão bem, eu achava ótimo. Achava bom, porque eu não tinha surto. Assim, eu não tinha fadiga. Assim, eu tinha marcha boa. Eu cheguei lá em 2019, minha marcha, né, doutora Bianca? Horrível minha marcha. Horrível. Foi quando deu a falha terapêutica que eu tive uma coisa grave que poucas pessoas têm, que é paralisia facial. Foi uma paralisia facial. Eu ainda escondendo a paralisia facial, porque eu sou positiva demais. Não é bom também, não. Então, eu cheguei lá no crente, o doutor Davi me atendeu e ele disse, sorri aí. Quando eu sorri, ele mandou a foto para a doutora Bianca na mesma hora. Eu estava em pleno surto, eu não fui mais nem para casa, eu fui logo para o hospital, me internei. Foi a última pulsoterapia que eu fiz, foi em 2019. Chorando, porque não queria internar, né? Não queria fazer a ressonância, porque ia entrar no tubo. Então ela ficou lá, pegou na minha mão, você vai fazer, que tá terminando. Eu dou trabalho, viu? É minha claustrofobia. Então, assim, foi muito interessante, sabe? Tudo isso que eu passei, hoje, como tem esses novos medicamentos, esse imunobiológico, por que não? Por que dar um passo para trás? Sim, em vez de dar um passo para frente? Não é? Uhum. Então, hoje, assim, eu tô com uma qualidade de vida muito boa. Muito boa mesmo. Incrível. Corro com o meu neto, jogo futebol com ele, eu faço coisas assim, minha cabeça também muito boa. Interessante que Suzana falou, né? Que simples é vida, né? E é isso mesmo que a gente tem lutado, né? Trazer qualidade de vida. E já pegando o gancho, né? Por isso a importância do agosto laranja, né? Para saber que a vida, a esclerose múltipla não é um sinônimo de incapacidade, não é uma sentença de morte, né? Isso podia ser lá em 2010, né? Ou antes, quando não havia nem diagnóstico da doença, não havia um protocolo. Mas hoje é sinônimo de vida também, né? Estamos aqui com Suzana, que vive muito bem, obrigada. Sei que ela, na maturidade múltipla, ela deixa aberto, falando que a vida dela anda bem, né? E imaginar que isso foi conseguido, a luta na justiça, às vezes me deixa indignado como cidadão e como advogado, né? Porque é tão preto no branco, né? O outro era tão contraindicado, era tão que não dava, e esse era possível, por que não englobar, né? Num protocolo. Mas nós estamos na luta aí, né? Por esse tema, por essas dificuldades que estamos enfrentando. E pra mim é fora, assim, de lógica. Um médico que nunca conheceu você, que não sabe dessas nuances, não sabe dos seus problemas gastrointestinal, não sabe da sua falha na marcha. É um perigo, né? Não sabe de um borrão na sua vista e dizer que aquele medicamento não dá pra você. É a sua única chance.
é complicado. É complicado. E por isso aqui no escritório a gente tem lutado para trazer justiça, para trazer vida, né? Depois dessa conversa aqui, eu entendo que ainda muito mais o nosso propósito, muito mais do que fornecer um medicamento, proporcionar uma vida, né? Isso é muito, muito importante. E agora, já para terminar, né, a gente já falou de muita coisa, trouxemos muita informação. E eu queria saber agora das ações do Agosto Laranja, né? Como tem sido, como surgiu essa ideia de conscientização, né? Quem está à frente e quais são as próximas ações. Posso? O Agosto Laranja, para chamar a atenção, né? Da conscientização. Foi criado na AME, que é Amigos Mútuos pela Esclerose Múltipla, e eles começaram de uma maneira muito interessante. Eu não pedalo, mas alguém pedala por mim. Então, começou o movimento do Agosto Laranja em pedales, né? Por muitas cidades do país que aderiram, várias associações aderiam, né? Então, eles mandavam as camisas e a gente fazia o movimento. Então, era muito interessante a gente ver esses pedais, assim, pedale por uma causa. Então, aí começou o Agosto Laranja e a gente pegou o Agosto Laranja. Hoje é mês nacional, aqui na Paraíba já é mês estadual também. Então, começou essa conscientização, porque conscientizar é a coisa mais importante do mundo, né? Então, essa ação do Agosto Laranja é de extrema importância, porque se eu soubesse o que era esclerose múltipla, eu tinha sofrido menos, né? E eu acho que a gente fazer um letramento para os próprios profissionais de saúde. E agora, o corpo jurídico, isso para mim é tudo, porque um advogado que entende o que é a doença, que tem esse interesse, não, eu vou pedir do seu remédio, mas eu preciso saber mais da doença. Como é que eu vou defender essa causa se eu não conheço? Uhum. Então, assim, ultimamente teve uma sessão na Assembleia e tinha muitos advogados, né? Inclusive o agora do Ministério Público, né? Então, estava lá, assim, tem muitos advogados. Tudo, a justiça precisa entender que ela não pode andar longe. O pensamento de um profissional de saúde é um, o do jurista é outro. Não pode. Ele tem que conhecer. O corpo jurídico precisa entender o sofrimento da pessoa primeiro para poder ir buscar. E, de repente, não só está a gente aqui, o paciente, o médico, lutando pela saúde. Tem o paciente, o médico e o corpo jurídico também, na responsabilidade de buscar a qualidade de vida que a gente precisa viver. A gente precisa trabalhar, né? Estar inserido na sociedade, sem discriminação. Doutora Bianca. Bom, falando em relação às ações, né? Então, como a Suzana falou, o Agosto Laranja, a gente, no dia 30 de agosto, é o dia nacional e o dia estadual de conscientização da esclerose múltipla. Né? Então, a Paraíba tem um dia estadual. Até algum tempo atrás, nós acabávamos tendo muitas ações somente no dia, ou no dia 29, ou no dia 31, dia 28. Mas, de alguns anos para cá, nós começamos a ter movimentos em outros momentos do mês de agosto, né? E aí, buscando parceiros, né? Teve um ano que a gente colocou a Nova Diagnóstica, como é um local de exames de ressonância, todos os funcionários de camiseta laranja, com balões laranjas, com banner do Agosto Laranja lá, para chamar a atenção da população e dos funcionários, né? Esse ano a gente está, ano passado e esse ano tem uma equipe de fisioterapia que é especializada em neuroreabilitação que ficaram totalmente laranja no ano passado, esse ano vão ficar também, né? Já estão lá com a faixa, com o balão, com os lacinhos laranjas, né? A gente pega material de divulgação, distribui nas clínicas de ressonância, principalmente de clínicas que são muito parceiros, que quando a gente precisa de ajuda para algum paciente, né? Da ressonância e tudo, e nos auxiliam, sempre estão muito dispostos, a gente deixa o material lá para ajudar a divulgar. Então, essa é uma parte das ações, né?
E o estado da Paraíba, desde 2013, ele tem a caravana da esclerose múltipla, né? Então, é a única caravana no Brasil, né? Então, é o único estado que tem essa ação chamada caravana da esclerose múltipla. Qual é o objetivo dela? É ir em busca do paciente. Então, como Suzana falou antes, na fala dela, tem paciente que vem 10 horas de viagem, né? Então, nós fazemos as 10 horas de viagem para ir até ele, né? Então, isso a gente percebeu essa necessidade, até porque a gente precisava ir ao encontro do paciente, divulgar a doença ao longo de todo o estado. A gente sempre teve como missão, como objetivo, desde a criação do projeto do Centro de Referência, de que a gente tinha que fazer uma busca ativa desses pacientes, eles tinham que ter um cadastro, porque eles, com um cadastro no Centro de Referência, eles aparecem para a Secretaria de Saúde, eles aparecem para a Central de Dispensação, isso gera um número, né? Através desse número, você pode buscar recursos para políticas públicas de saúde. Então, com certeza, vem daí a política pública de saúde no estado da Paraíba. Tem muitas diferenças em relação a outros estados, né? Entendi. Porque a gente tem um número, esse número é me questionado, inclusive, trimestralmente pela Secretaria de Saúde. Então, eles sabem que eu levo muito a sério a questão desse levantamento de dados e que a gente atualiza isso semanalmente, os dados do estado, né? Então, todo paciente que passa por nós, a gente tem uma necessidade, a gente trabalha isso com os colegas, lógico que às vezes fica difícil de alguns colegas entenderem, da necessidade que a gente tem de que ele mande esse paciente para nós, né, para que a gente efetue um cadastro, porque se ele faz o cadastro, ele aparece para mim, que sou quem luta diante da secretaria por ele, né, e aparece para a Secretaria de Saúde. À medida que esse número cresce, as políticas públicas vão crescendo. Né? Então, isso é um dos papéis, por exemplo, da caravana. Além disso, o paciente se sente muito feliz, muito confortado, acolhido, quando ele vê que o seu serviço... Prestigiado, né? A cidade, chegar lá. Com o qual ele se desloca, pega uma van, né, paga particular muitas vezes, quando não vai na van do município, no carro do município, ele vê que o seu serviço, o seu médico, a sua enfermeira, a sua farmacêutica estão indo lá, né, na sua casa, na sua cidade, ou que vai na cidade próxima, que ele, ao invés de levar 7 horas, ele vai levar 30 minutos para chegar lá perto do médico, né? Então, a gente vai dar aulas, a gente faz uma informação para o paciente, a gente sempre leva algum assunto para dialogar com ele, sempre leva alguma coisa de atividade educacional. Depois que a gente finaliza a atividade educacional, aí a gente presta todo um atendimento a ele. Tudo que a gente pode resolver naquele local, a gente resolve. E a gente leva realmente muita coisa. É uma bagagem enorme, porque a gente só não leva as mesas, cadeira, maca, essas coisas, porque realmente não dá. Teria que ser um caminhão, né? Uma carreta da esclerose múltipla, e não a caravana. Quem sabe no futuro, né? É o meu sonho de consumo, viu? É uma carreta, tá aqui, já pensando nisso, né? Então, só não vai isso porque não tem como. Mas o restante, né? A parte física humana, a parte humana, e tudo que há de documento do SUS, APAC, LME, receituário, controle especial, tudo a gente leva. Tudo a gente leva para poder. Medicação, a gente leva as medicações orais, injetáveis, tudo para a gente dispensar a medicação lá e naquele mês o paciente não ir buscar conosco. Então a gente leva tudo. É como se o centro saísse de uma forma completa. Né? A gente sempre fechava, inclusive, o serviço. Esse ano o serviço vai ficar aberto. Sem médico, mas vai ficar aberto. Então, ele vai estar funcionando de manhã e de tarde essa semana. Para os pacientes que estão escutando, ele vai estar funcionando, porém, somente com a secretária lá,
né? A gente não vai ter enfermeiro, assistente social, nutricionista, médico, farmacêutico, né? Não vão Mas ela tá lá estar. O olhando os psiquiatra e-mails, né? vai atender normalmente, segunda-feira, né? Mas o nosso serviço vai o nutricionista, vai o residente de neurologia, vai a neurologista, o farmacêutico, assistente social, o enfermeiro e... o que mais? Faltou algum, As secretárias tops. vão 2 secretárias, né? E a associação também. E a associação vai dando apoio. Vai o Centro Universitário de João Pessoa Unip, através de estudantes de medicina e psicologia, que fazem parte de um projeto de extensão do Unip, lá no centro de referência. Então, vão 7 estudantes, 4 do curso de psicologia e 3 do curso de medicina, que vão conosco participar. Então, aquela questão da universidade com a comunidade, Muito né, bom. que é muito importante, é uma parte importante da universidade, isso, né, ela ter esse olhar para a comunidade, né, e então nós vamos dessa forma, né, e aí Os nós apoiadores também nós vão fazendo conversamos dinâmica, indo somente até Cajazeiras, e a gente optou por Cajazeiras exatamente porque era um ponto mais distante, né, lá os pacientes ali da região Cajazeiras, São José de Piranhas, ou Iraúna, iam muito para o Ceará, para Juazeiro do Norte, para o Crato, né? Então, a gente tentou ir lá para identificar esses pacientes, trazê-los para nós, né? Ao invés de irem ao Crato, né? Não que eu não gosto do Crato, maravilhoso lá, inclusive a comida, a alimentação, os passeios, tudo. Mas, assim, eles são da Paraíba, né? Então, a gente precisa ir lá. Até para conhecer a realidade e poder ter identificar quais são os pontos que precisam melhorar naquela região. Entendi. Né? Muito Então, bom. por exemplo, depois nós começamos a ir a Souza. Eu me lembro bem que a gente ia a Souza, passaram-se 4 anos na caravana indo a Souza, a gente só tinha uma paciente em Souza. Então, a gente passava direto em Souza, passava lá, atendia a paciente, uma única paciente com os familiares. A nossa farmacêutica conversava com o pessoal da farmácia, da Gerência Estadual de Saúde, e trocava as ideias, via o que precisava melhorar, de que forma ajudar, auxiliava e tudo. Foram 4 anos, né? Desses 4 anos, o nosso farmacêutico de Souza, né? Eu já digo nosso, porque eu já disse a ele, eu já incorporei você pra gente, né? Ele simplesmente, assim, adquiriu um conhecimento, um domínio sobre a dispensação da medicação de esclerose múltipla, que é sensacional o que ele aprendeu e o que ele colocou em prática, né? Então, Souza, para a gente hoje, é um símbolo de dispensação, de qualidade, de prestação de serviço eficaz, sabe? Impressionante. E o trabalho foi tanto assim de formiguinha que hoje nós temos mais pacientes na região próxima a Souza do que de Cajazeiras. Olha só. Hoje, atualmente, com os dados que a gente publicou, um trabalho publicado já de epidemiologia da Paraíba, nós temos 19 pacientes naquela região de Souza, que não inclui de Cajazeiras e ali próximo, só da gerência de Souza. São 19 pacientes de esclerose múltipla, né, até dezembro de 2024. Então, é um avanço muito grande, que isso é um significado que o trabalho de formiguinha faz diferença, né? Então, hoje em dia, a gente pernoita em Souza, porque o trabalho é maior. Ao invés de pernoitar em Cajazeiras, a gente pernoita em Souza. Além disso, a gente vai para o 3º ano, onde o nosso encontro com os pacientes é no SER de Souza. Que legal, né? Que legal. Então, a gente vai lá para o local onde os pacientes fazem reabilitação daquela região, né? Com contato próximo com os gestores do SER. E desde o ano passado, esse ano a gente vai replicar, a gente começou com uma formação de toda a equipe multiprofissional do SER, em relação ao atendimento, acompanhamento desses pacientes, né? Então, eu imagino o quão esses pacientes, né, vão estar bem tratados, bem acolhidos, bem monitorados, bem acompanhados, bem reabilitados daqui a 3, 4 anos, à medida que a gente vai replicando esses treinamentos,
Muito bom mesmo. Excelente trabalho. Como é importante a gente trazer essa informação, né? Porque a gente vê que não é apenas uma data no calendário, né? E que não se limita ao agosto, né? Que transcende o tempo. Imagine 4 anos para realmente ter frutos efetivos de um trabalho bem realizado lá em Sousa. Então, de parabéns. E é isso, gente. Eu quero agradecer a doutora Bianca, a Suzana, pela disponibilidade, por abrir uma brecha laranja aí, né? Essa brecha laranja. Uma brecha grande. Não, quando você disse que quando eu perguntei, eu disse, doutora Bianca Demétrios, amanhã levou o podcast, ela fez assim, eu digo, aleluia. Não, lembrei, eu só confundi o horário. Essa brecha laranja realmente foi muito produtiva. E tenho certeza que você que está me ouvindo, né, que está nos ouvindo, na verdade, que tem a esclerose múltipla como um fator de desestímulo da vida, eu acho que depois dessa conversa não tem como ficar igual, né? E como a doutora Bianca mesmo falou, vou pegar as palavras dela, as portas estão abertas lá no centro de referência. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, que tem indícios mesmo, né? Não deixe que a falta de informação faça com que seja ainda mais difícil no futuro. Então, já procura, né, o CREM. Já vai estar aberto com a secretária esse mês, mas não deixe de ir lá, né? Isso faz total diferença. Se você também já teve uma negativa, enfim, busque lá o centro de referência, vamos utilizar como cidadãos desse serviço. E é isso, compartilhe essa informação, porque a informação pode mudar a vida, né? Tem uma hashtag, né? Informação, melhor remédio. Melhor remédio. Vou usar a hashtag de Suzana. Informação, melhor remédio. Porque a esclerose múltipla é vida também. Então, muito obrigado. Nesses momentos finais, queria que vocês falassem alguma coisa, o pessoal que está nos assistindo, tanto aos pacientes, como familiares, e como aquelas pessoas que estão naquele campo preto, escuro, que estão naquele campo de desinformação, na verdade. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de nós estarmos aqui hoje podendo falar de agosto laranja, de esclerose múltipla, de doenças raras, né, de necessidades não atendidas, né, e estar junto com um outro profissional que não é da área de saúde, né, isso é muito importante. Ontem à noite eu estava falando sobre isso numa reunião, que é muito importante quando a gente chama o outro profissional ou o outro profissional nos chama, né, os frutos são melhores, o aprendizado é melhor. Né? Então eu gostaria de parabenizar e agradecer esse momento. Mas também aproveitando, né, falar para esse paciente, para essa pessoa que está nesse momento de escuridão, de busca de diagnóstico, né, não sabe o que tem, remédio não está dando certo, né, o médico não consegue dar uma solução, né, a gente sempre pensar que a gente tem que se manter firme, né, em busca de um propósito, de uma qualidade de vida da que for possível para você. Aquilo que é possível para você, a gente faz. A gente vê tantos exemplos aí, né, de pessoas que produzem, trabalham, escrevem e só possuem a cabeça funcionando. Escreve, pinta com um lápis, uma caneta, um pincel na boca e fazem coisas maravilhosas, incríveis, né, que impactam na vida de várias pessoas. Então, eu não estou dizendo que vocês vão ficar assim, mas que a gente tem que fazer uma sopa, né, do que a gente tem em casa, né, um bom caldo do que a gente tem em casa. E a outra coisa é que o túnel sempre tem uma luz. Sim, verdade. Ele tem um final e após o final do túnel tudo vai se clarear. E é nessa busca que a gente tenta fazer. Eu sempre digo aos pacientes, olha, o túnel clareou agora. Pode ter certeza, agora a luz ainda está fraca, em breve esse túnel vai acabar a escuridão e você vai ver tudo claro, brilhando, colorido dentro desse túnel, né? Então a gente tem que visualizar isso e procurar alguém que lhe ajude nisso de forma científica, acadêmica, né? Porque a gente vê que tem muitas informações hoje nas redes sociais que são falsas, ludibriantes, né, que não são verdadeiras, que são para se aproveitar das pessoas. E ainda tem 2 informações bem rápidas, né? Então, o nosso e-mail, crempb@gmail.com, crempb@gmail.com. Nosso centro de referência é localizado ali por trás da FUNAD,
na FUNAD, por trás do Hospital de Trauma, né, o Centro de Referência de Esclerose Múltipla, então ali, próximo à BR, que nós estaremos passando nas cidades de Areia, Campina Grande, Patos, Souza e Caicó, no Rio Grande do Norte. E explicar porque vai em Caicó e vai ficar para o próximo podcast, né? Mas nós vamos estar nessas cidades. Procurem nas redes sociais da Maturidade Múltipla, da APBem, ou o meu pessoal lá no Instagram, que é Oliveira Bez, nem eu sei, tá vendo? Obrigada, Suzana. Oliveira Bez, que lá, e no da FUNAD também, vai estar postado os horários, os locais, os dias que nós vamos estar em cada cidade. Então, se você acha que você tem esclerose múltipla, alguém falou, tem algum sintoma parecido, ou neuromielite óptica com algum sintoma parecido, nos procure na caravana que com certeza você será atendido e de lá a gente já vai dar um direcionamento a você. Então, um grande abraço, maravilhoso Agosto Laranja para todos vocês. Marquem Agosto Laranja, marquem a APBem, né? A gente tem que fazer um movimento em conjunto. Obrigada. Suzana. Tem um recado. Deixa ela sem fala, tá vendo? Isso é um milagre. Pela primeira vez, ela falou mais que eu. Ela falou escrito. Ela falou mais que eu. Porque ela diz assim, ela se empolga. Olha quem se empolga. Bem, Demetrios, o escritório maravilhoso de Giovana, eu só tenho que agradecer, porque, assim, eu estive no limbo, literalmente falando, né? Eu chorei durante um bocado de tempo, eu tive um luto, a esclerose múltipla assim, me trouxe um luto, né? E, de repente, eu vou falar para a câmera, eu sofri tanto que vocês não imaginam, assim, eu me sentia uma pessoa, assim, no fundo do poço. Eu não sabia o que era uma depressão. E depois que eu comecei o processo, depois que eu conheci as pessoas com esclerose múltipla, eu vi que eu não estava sozinha. Eu conheci os médicos que tratavam. Eu passei a tomar minha medicação, então eu fui vivendo devagarinho. E quando eu retomei a minha alegria, foi quando a minha psicóloga, ela disse, você não tem medo da doença, você tem medo de perder a vida boa que você tem. Então foi quando eu passei daquele luto para uma gratidão, de eu imaginar que eu tinha uma doença incurável, né? Mas que eu tinha tratamento, que eu tinha apoio familiar, que eu tinha meus pares de esclerose múltipla para segurar as minhas mãos quando eu precisasse. Foi quando eu coloquei isso tudo e realmente as palavras da minha psicóloga, elas foram assim, o divisor de águas na minha vida. Então, assim, eu recebi tanto amor que eu resolvi dar muito mais amor. E eu quero dizer uma coisa aqui para todos. Olhe, cada vez mais a gente pode até se admirar. Meu Deus, como está surgindo pessoas com esclerose múltipla? E eu começo a imaginar quantas pessoas até hoje não sofrem com esclerose múltipla. Sim, ou qualquer outra doença desmielinizante. Sofrendo assim, peregrinando em tantos consultórios de tantos profissionais de saúde e não descobre o que tem. Então, assim, a minha alegria, primeiro, foi ter o diagnóstico, depois saber que eu não estava sozinha e depois poder fazer parte do contexto. Mas eu comecei a fazer parte do contexto de uma maneira muito específica. Então, assim, eu tenho a maior felicidade também, estou fazendo parte da caravana com meus pares. E lá a gente vai acolher cada um, vai entender a história de cada um, vai estar oferecendo a confecção das carteirinhas, o cordão girassol, uma camisa laranja, que é para a pessoa se identificar. É muito importante a gente estar abraçando uma causa, mas uma causa mesmo, não é à toa que existe uma marca. Então hoje eu tomo isso assim para mim como se fosse uma missão na minha vida. Eu estou presidente da associação, mas a associação somos todos nós, né? Então é isso. Eu desejo um bom agosto laranja. Eu não queria que ninguém tivesse esclerose múltipla, mas que a gente tem que enfrentar da melhor maneira possível. É isso, gente. Então, a associação está com as portas abertas, o centro de referência também, mas se for preciso,
a justiça pode ser o caminho. Então é isso, gente. Muito obrigado. Compartilha esse podcast e até o próximo episódio. Tchau, tchau.